a notícia dizia que, na moda, bebidas lácteas com proteína são ultraprocessadas e devem ser evitadas. E daí a notícia já diz, produtos são famosos por serem práticos e saborosos, mas contêm ingredientes classificados como aditivos cosméticos. E aí eu coloquei algumas fotos de alguns produtos, assim, que são esses produtos com essa proposta, e aí a gente vai entender por que a notícia diz que ele faria mal e que tipo de interpretação a gente tem que ter na hora de ler esse tipo de notícia. E aí, será que faz bem ou será que faz mal? Vamos ver. Então, assim, essa notícia tinha um resumo, né? E aí eu fui pegar justamente esses itens da notícia para trazer um a um aqui para a gente ir entendendo as conclusões que tanto os profissionais quanto os jornalistas que escreveram a notícia tiveram e como eles chegaram naquelas conclusões e o que a gente tem que pensar na hora de interpretar um texto como esse. Porque, gente, nutrição muitas vezes é interpretação de texto, principalmente se falando no que é falado na mídia, em notícias. Lembrem, antes de ler qualquer notícia assim, de portais muito grandes de nutrição, que a ideia é um título muito chamativo para levar as pessoas a verem a notícia e, às vezes, no próprio texto da notícia, seguem algumas coisas chamativas que não necessariamente são a conclusão mais adequada. Então, sempre que possível, leiam na íntegra e leiam já desconfiando. É melhor ler desconfiando do que confiando cegamente. E aí, né, o que a notícia resume? Primeiro, fala que essas bebidas lácteas com proteína são consideradas ultraprocessadas. Depois fala que alimentos ultraprocessados são danosos à saúde quando consumidos em excesso. Aí fala que ingredientes como aromatizantes e amido modificado, que são ingredientes que costumam ter nesses produtos, são aditivos cosméticos, ele introduz esse termo. E, no fim, fala que shakes proteicos, que seriam essas bebidas que a gente está falando na notícia, podem ser substituídos, por exemplo, por sanduíches naturais. Alimento ultraprocessado então, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório. Ou seja, alimentos que passam por um processamento e passam por bastante processamento, por várias etapas de processamento. E aí eles falam que algumas técnicas, né, que são utilizadas para produzir esses alimentos, então, aí eles citam, né, modificações que a gente pode fazer com os alimentos para processar eles e que tem que ter vários desses processamentos para a gente chamar de um ultraprocessado. Então, agora a gente pode passar para o próximo. E aí, se a gente for ver a lista de ingredientes de um dos produtos, porque assim, essas bebidas lácteas proteicas são todos muito parecidos, dificilmente tem alguma diferença muito grande, eles são muito parecidos. Então, se a gente for ver a lista de ingredientes para entender, né, se é de fato considerado ultraprocessado, se não é, o que tem, né? Então, tem leite desnatado, tem um concentrado proteico de leite em pó, que é o que traz a proteína, tem cacau, tem um outro concentrado proteico de soro de leite, que daí é mais proteico ainda. Tem a enzima lactase, então pessoas que têm intolerância à lactose, teoricamente, podem consumir também, porque já vem a enzima que quebra a lactose, né? E aí tem estabilizantes, depois tem 3, 4 estabilizantes, aromatizantes e um adoçante, que é a sucralose. Então, se a gente for ver, é um alimento que sim é considerado ultraprocessado, porque eles têm vários, por exemplo, não é o leite puro, é um concentrado proteico do leite, então é um produto derivado do leite, então tem diversas etapas de processamento, e por isso pode sim, então não está errado, né? As bebidas lácteas com proteína, olhando a definição e olhando a lista de ingredientes, a gente pensa, não, realmente é um produto, é ultraprocessado. Então, até aí, ok, nada de errado. Aí, tem a segunda frase, que já é complicada, porque ela diz assim, alimentos ultraprocessados são danosos à saúde quando consumidos em excesso. E aí, gente, o grande problema da notícia é a simplificação exagerada das coisas. Porque se a gente for pensar no que é um alimento ultraprocessado, a gente tem desde macarrão instantâneo até a bebida, essa bebida láctea com proteína, até refrigerante, até caldo pronto de colocar nos alimentos. Então, a gente tem tantos alimentos que entram nessa categoria de ultraprocessados que a gente falar alimentos processados causam tal coisa, tá errado, porque nem todo alimento ultraprocessado é igual. E o efeito que esses alimentos vão ter na nossa alimentação dependem de contexto e quantidade. Então, assim,
eu sei que é uma notícia, é para o público em geral, então acabam sendo feitas algumas conclusões mais precipitadas para generalizar, para dar informação para o público, mas acaba que muita gente não tem a interpretação de texto e de entender que nem todo alimento ultraprocessado é igual, e a gente não pode sair tirando conclusão de alimento ultraprocessado é ruim, porque a gente está botando todos no mesmo saco, como se todos fossem iguais.